Mas vamos entender agora aqui o que é valor posicional. Como assim? Valor posicional. Opa, mas pera aí, professor. A palavra posicional eu entendo. Pera aí, a palavra posicional quer dizer de posição. Quer dizer aonde uma coisa está colocada. Essa coisa que fica colocada em algum lugar, ela tem uma ordem, ela tem um status, ela tem um valor. Opa, então ela tem um valor sobre a posição que ela ocupa. Então ela tem um valor sobre a posição que ela ocupa. Legal, interessante esse dado. E me dá um exemplo sobre alguma coisa que tem valor baseado na posição que ela ocupa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vão lá na página 150 deste livro. Ó, tá aqui, ó. Página 150. Eu quero procurar a página 150 desse livro. E eu vou lá encontrar. Será que é nessa aqui? Ah, não, errei. 138. Ah, mas peraí. Agora a 150 tá pra cá? Ou tá pra cá? Ah, não, mas a 150 é maior do que 138. Então ela tá pra cá, né? Então vamos folhear o livro mais uma vez pra cá. 150. Achei a 150. Tá aqui, ó. Ó que interessante. A 150 tá aqui. E a 138 tá lá pra trás, ó. Tá? Por que será que isso aconteceu? Professor, isso aconteceu pelo valor posicional. A página 150 é maior do que a página 138. Se a página 150 é maior do que a 138, a página 150 tem que estar depois da página 138. Mas e se eu mudar? E se eu colocar a página 50 no lugar da 138 e colocar a 138 no lugar da 150, o que acontece? Tá errado. Isso é valor posicional. Né? E isso é valor posicional, professor. O senhor não pode fazer isso, porque na matemática existe uma questão de local. E este local a gente chama de valor posicional. Vamos entender agora o que é um valor posicional mais objetivamente falando. Pense e responda. Responda a questão no caderno. Pessoal, então abram o caderno de vocês e copiem isso aqui que o professor está fazendo, tá? Bem ligeiro. O professor vai esperar vocês, deem uma pausa nesse vídeo, tá? Deem uma pausa nesse vídeo. Vão lá, peguem o caderno de vocês para a gente fazer isso aqui no caderno, tá? Ok, já deram a pausa, já voltaram para o vídeo, vocês vão lá no caderno de vocês, caderno de matemática, e vão colocar a data de hoje. Pode ser a data dessa semana, tá, pessoal? Você vê que nosso conteúdo a gente divide em semanas, né? Então pode ser a data da semana, coloca ali a data de segunda-feira até a data de sexta-feira, né? Que é o trabalho de uma semana de matemática, tá? Então vamos lá, olha só. Essa aula aqui, ela está acontecendo durante os dias 15, né? Hoje é segunda-feira, dia 15 de março, até o dia 19 de março. Então vocês vão colocar lá entre os dias 15 do 03 e 19 do 03. Pronto. De 15 a 19, tá? E agora vamos ler aqui, ó. Escrevi 14.675. Troquei de lugar os algarismos 7 e 5. Aqui, ó, o 7 e o 5. E obtive 14.657. Pois bem, olha só, ele inverteu o 7 com o 5 e o número que ele obteve agora tá aqui, ó, o 5 no lugar do 7, tá? Agora vamos para as perguntas. O número que escrevi primeiro é maior ou menor que o número que eu obtive? Responda no caderno. Copiem essa pergunta e respondo no caderno. Antes da troca, quanto valia o 5 no primeiro número e o 7?
quanto que valia o 5 aqui e quanto que valia o 7. Então, olha só, pessoal. Quanto que vale esse 5 aqui, né? 14.675. Quanto vale o 5? O 5 vale 5, né? O 5 vale 5, né? O 5, então, é apenas o número 5 nesse valor. É antes da troca, né? Nesse valor aqui. E quanto que vale o 7? Ah, não. 14.675. Ah, não. Mas então o 7, ele vale 70. 14.675. É isso que vale. Tá? Depois da troca, quanto passou a valer o número 5? Depois da troca, o número 5 passou a valer 14.657. 57. E o 7, quanto que passou a valer o 7? O 7 passou a valer só 7. Viu como existe um valor se você altera a posição do número? Então, a posição que o número está, ele me denota um valor, né? Olha agora o número 2. Isso tudo o pessoal copia no caderno e responde lá, tá? Agora, veja este outro número. 7.056. Que troca eu devo fazer para o 6, o número 6 aqui, aumentar seu valor em 100 vezes? Que número eu obtenho neste caso? Ele precisa aumentar 100 vezes. Se o 6, aqui nesse caso o 6, ele é apenas 6, né? Como era o 7 aqui, por exemplo. O 7 era só o 7. O 5 era o 50. Para eu aumentar esse número aqui, o 6, 100 vezes, eu vou ter que fazer essa conta. 100 vezes o 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Então eu quero que o número 6 fique valendo 600 vezes. Aliás, 600. Então se eu mudar o número 6 para cá, ele vai ficar valendo o 60, como ficou valendo o 5 aqui, ó. Se eu mudar o número 6 para cá, no lugar do 0, ele vai ficar valendo os 600. Então, o próximo número eu vou ter que trocar o 0 e o 6. Respondam isso aí no caderno de vocês, tá? Que troca eu devo fazer para o 6 aumentar o valor 10 vezes? Que número eu obtenho neste caso? Então, para ele aumentar 10 vezes, né? Ele vai ter que ficar valendo 60. 6 vezes 10, 60. Então ele vai ter que trocar uma casa, vai ter que vir para o lugar do 5, né? Então, pessoal, eu preciso fazer essa troca do 6 pelo 5, tá? Então, olha só, agora vamos dar sequência aqui, ó, na leitura do conteúdo, tá? E na observação. Aqui, pessoal, então eu quero que vocês observem que quando no número 26, o valor do algarismo 2 é 2 vezes o 10, tá? Porque temos uma casa aqui. Então, é o 20. O 2 significa 20 neste número. E o 6 significa 6. Então, é 20 mais o 6. 26, tá? Ou seja, 20. Unidades. Porque ele ocupa a posição das dezenas. Como ele está aqui na dezena, ele ocupa a posição das dezenas. No número 263, olha o que eu falei com relação ao 2. O 2, quando eu fui ler, eu li 263. O valor do algarismo 2 é 2 vezes o 100, porque ele está na unidade das centenas. 2 vezes o 100 é 200. Ele está na unidade das centenas, tá? Agora vamos considerar o número 8.594. 8.594. Observem a leitura. 8.594. De trás para frente, pessoal. Aqui, ó, do 4 para o 8. O 4 é o primeiro número. É primeira ordem. Isso aqui é ordem.
Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. A primeira ordem é 4 unidades. O 4 está no local das unidades, tá? Segunda ordem é o 9, está no local das dezenas, ó, unidades, dezenas. 9 dezenas. 9 dezenas, 9 vezes 10, 90. 8.590. 94. Terceira ordem, a ordem das centenas. Então, ali nós temos 5 centenas. 5 vezes 100, 500 unidades. Tá? E na quarta ordem, nós temos 8 unidades de milhar. E isso precisa ficar entendido. A primeira ordem são as unidades, a segunda ordem são as dezenas, a terceira ordem são as centenas, a quarta ordem é o milhar, tá? Então eu tenho 8 unidades de milhar, então eu tenho 8 vezes 1.000, 8.000 unidades. Perfeito, pessoal? Então, sendo assim, nós estabelecemos, pessoal, uma sequência, tá? Estabelecemos aqui uma sequência, uma ordem, e esta ordem deve ser anotada no caderno de vocês. Copiem esta ordem aí, tá? Deem um pause no vídeo e essa ordem aí, ó, deve ser copiada. Agora que eu melhorei aqui, ó, vou posicionar melhor aqui no vídeo. Melhorei aqui, ó. Eu quero que vocês copiem isso no caderno de vocês. Por favor, vamos lá. Então tá, vocês já pausaram o vídeo, agora vamos continuar, tá? Vamos explicar essas ordens aqui, ó. Copiaram já no caderno de vocês, então olha só. Primeira ordem são as unidades. Segunda ordem, as dezenas. Terceira ordem, centenas. Quarta ordem são as unidades de milhar. Quinta ordem, as dezenas de milhar. Sexta ordem, as centenas de milhar. Sétima ordem, as unidades de milhão. Oitava ordem, as dezenas de milhão. Nona ordem, as centenas de milhão. E a 10ª ordem, as unidades de bilhão, tá? Vamos ver aqui o número, ó. 97.025. 97.025. E vamos localizar as ordens. E 25. 5 são 5 unidades, né? 25 são 2 dezenas. 0, como nós temos 97.025, nós temos 0 centenas, certo? 0 centenas. E como nós temos 7.000, 97.000, nós temos as unidades de milhar. Tá aqui, ó, que é a quarta, ó, unidades de milhar. Agora, na quinta, nós temos as dezenas de milhar. 97.000, 90, dezena de milhar, 97.000. Certo? Então veja que é bem autoexplicativo isso aqui, né? Bem tranquilo mesmo, tá? Agora, turma, eu quero que vocês deem uma lida aqui na página 27, tá? Deem uma lida aqui na página 27. São informações importantes. Aqui nós temos no quadro, dividido aqui, ó, os dois números, tá? Então, olha só. 6.283 milhões. Olha aqui, ó. Classe dos milhões. 283 milhões. 104.640 unidades. Tá aqui, ó. Unidades. Então isso aqui vai nos ajudar a ler o número, tá? É importante para nós lermos o número, tá? Então dei uma lida por aqui e agora a gente vai falar